Salve, salve, rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. E é o seguinte, clima tá tenso, pesadíssimo lá no Rio de Janeiro. E a final pode estar ameaçada. Existe a hipótese de não haver o jogo. O Boca já bateu o pé uma vez naquela final em 2018 contra o River Plate, onde no jogo da volta, lá no Monumental, teve aquele problema do ônibus e tal. E aí o jogo foi remarcado para 2 ou 3 semanas depois, lá no Santiago Bernabéu, em Madrid. E do jeito que as coisas estão indo, o policiamento no Rio de Janeiro não está garantindo a segurança. Pode ser que aconteça a mesma coisa, cara. Vamos ver aí o que disse o Mauro César a respeito disso. E eu concordo, cara, com tudo que ele falou. O próprio Rafael Dizeu, quando foi preso a primeira vez, foi depois de um confronto com a torcida do Chacarita. Então você tem aí essa disputa pelo poder, é muito comum na Argentina, e a La Doce, ela é meio que dona da Bombonera. Eu sempre cito esse exemplo. Amanhã, de repente, o cara chega lá e fala assim, vou comprar uma carrocinha de pipoca, eu vou vender uma pipoca ali no dia do jogo do Boca, perto do estádio. Não vai vender, você vai ter que acertar com eles. Eu quero vender umas bandeirinhas, chapeuzinho do Boca. Não vai vender, tem que acertar. Tudo tem que acertar com eles. Tudo. Se você quiser assistir um jogo, se for um turista e ficar lá no meio da torcida, até é possível que você negocie. Você paga, deixa você entrar lá para ver como é que é. Então, e fora outras movimentações. Em 2018, é isso que eu acho que é preocupante com relação ao jogo. Não acredito nessa história de sem público, não. Mas dependendo do que acontecer, a gente não pode descartar a possibilidade desse jogo não acontecer. Porque em 2018, o que houve? Era ida e volta, River e Boca. Jogaram no campo do Boca o primeiro jogo. Foi empate, né? 2-2, se não falha a memória. Foi, né? 2-2. Aí foram jogar na cancha do River Plate, Monumental de Nunes. Naquela semana, as autoridades de segurança lá da Argentina fizeram uma bobagem, que foram cutucar a torcida do River Plate na semana da final. Deram uma batida na sede da Borrachos del Tablón, que é o equivalente da La Doce do lado do River Plate, são os dois maiores rivais, inimigos mortais. Aí apreenderam celulares, dinheiro, várias coisas. Que dinheiro é esse? Tudo. É aquela coisa que a polícia faz, aí mostra aquele monte de celular, faz foto, toda aquela pirotecnia. Tá certo, tudo bem. Vocês não vão ao jogo, estão proibidos de ir ao jogo. Chegou no domingo, no dia do jogo, sábado, aliás, era um sábado, o local onde eles ficam, Borrachos del Tablón, atrás do gol, lá na tribuna mais alta do Monumental de Nunes, a torcida chegando e aquele espaço vazio. Porque nenhum torcedor se atrevia a ficar ali. Tipo, ali, eu não me meto ali é o lugar dos caras. Vai que eles chegam ali. Ninguém, ficou vazio, um negócio bizarro. A televisão mostrava a imagem. A torcida lotando o estádio e aquele setor ali vazio. Imaginem, por exemplo, que tivesse um jogo do Corinthians em Itaquera, o setor da Gaviões da Fiel fica ali, ninguém entra ali. A Gaviões está proibida, ninguém entra ali, fica um buraco. Ou a Mancha Verde, ou qualquer outra, ou Independente, qualquer outra torcida. Foi o que aconteceu lá em Nunes. E aí começaram vários conflitos ao redor do estádio. Ou seja, o entendimento depois foi de que eles começaram a tumultuar. Não vamos entrar, não vai ter jogo. E aí começaram a ter brigas e mais brigas. Voltamos para a rádio e com uma informação, Mauro, em cima do que você está falando, que é precioso. Segundo o SBT, dando a fonte, por reiterados episódios de violência, eu não cito o nome de torcida uniformizada, não cito o nome de gangue. 2 torcidas uniformizadas do Fluminense são punidas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e estão proibidas de frequentar o estádio por 5 anos. Não sei se isso vale já a partir de amanhã. Tem várias nessa situação no Rio. Então 2 já não iriam. Pode acontecer isso, inclusive, que você está falando. De ter lá fora Então o que aconteceu naquele ano, 2018? Aí foram várias brigas nos arredores do estádio. E quando chegou o ônibus do Boca, aí todo mundo viu isso, ele foi atacado, apedrejado. E o interessante ali, da estratégia dos caras, é que assim, não havia uma concentração desses organizados, digamos, desses barras. Tem um povão ali, torcedores ali, mas os caras se infiltram ali no meio e começam a tacar pedra e todo mundo taca pedra. Acertaram o jogador do Boca, machucaram o jogador do Boca. Foi quando eles foram para Madrid. Isso foi no dia do jogo, que seria em Nunes. Aí o Boca falou, não jogo, peraí, não tenho segurança aqui. E ficaram horas naquela coisa lá, horas e horas e horas e horas. E o jogo não aconteceu. Porque não havia condição, o Boca não queria jogar. Aí houve um impasse, quando vai ser, o jogo foi levado para Madrid. Então, diante desse retrospecto recente, isso foi só em 2018, última final sem ser final única, né? 2019 já foi lá em Lima, River e Flamengo. Eu acho que a gente não pode descartar a possibilidade, se a coisa se agravar, de algo do gênero acontecer. A priori não, mas afirmar que não vai acontecer, eu não afirmo. Porque o que está ocorrendo também é uma incompetência muito grande da Conmebol, das autoridades de segurança do Rio de Janeiro, total despreparo, porque isso era pedra cantada, a gente falou isso aqui no começo da semana. Era óbvio que isso ia acontecer, era evidente que ia acontecer. E isso passa por uma espécie de um marketing da violência.
Porque eu bato no grandão, eu ganho respeito da turma toda. Então, se a torcida do Fluminense, se esses torcedores do Fluminense, então a torcida no todo, né? Se esses grupos conseguem supremacia sobre a torcida do Boca, eles se sentem mais respeitados no meio. Eu até acho que essas medidas, como essa que o SBT informou, que você leu, elas são inúteis, porque você faz isso aqui, você joga o cara na clandestinidade, ele continua fazendo a mesma coisa. Não muda nada. Esquema que você citou dos caras do... Exato, não muda nada. Tem várias torcidas do Rio de Janeiro punidas, e aí o que acontece? Elas ficam clandestinas e os caras vão e continuam fazendo as mesmas coisas, só que sem o uniforme da torcida, sem a bandeira, sem a bateria, sem nada. Então, a punição, eu sempre digo, tem que ser ao CPF, você tem que identificar. Você não consegue prender todo mundo. 200 caras querem brigar, mas se você pegar uns 10 ou 15 e levar adiante, né? Se o Estado processar, se os clubes processarem esses caras quando eles são prejudicados, aí você vai ver, pô, aqueles 15 caras estão presos até hoje, pô, aquele cara lá, olha só a encrenca que deu. Aí o cara às vezes já tem uma ficha na polícia, porque já fez uma outra bobagem, e o cara se complicou mais ainda, o fulano de tal, porque ele já tinha uma passagem por roubo, digamos, ou tráfico, e agora foi preso por briga de torcida, vai se complicar mais. Enquanto isso não acontecer, qual a sensação geral? Aquilo que é um problema sério do nosso país, impunidade. Não acontece nada, o cara vai preso, amanhã ele está solto. Aí o cara vai lá e proíbe a torcida. Tá bom. Como é que você proíbe a torcida? Não pode levar a bandeira, não pode usar a camisa. Se você observar todos os movimentos de torcedores do Fluminense ontem, a maioria não usa camisa de torcida organizada. E todos são integrantes. Claro que são. Young Flu sobra nada. A Sobranada, que é um grupo dissidente da Young Flu, mais ou menos só para a briga. É isso. Como tem um do Flamengo também, chama Bate-Anda, tem uma outra do Vasco lá. Todos têm. Todo mundo sabe como funciona, gente. Aqui em São Paulo, inclusive, a DRAD, que é a delegacia especializada, tem policiais que conhecem profundamente o universo das torcidas, sabem como funciona. Agora, não adianta quando a polícia faz até, quando é o caso, tá? Faz um bom trabalho e a justiça não toma nenhuma atitude. A atitude é, sabe, proibir a torcida. O Ministério Público lá do Rio vai lá, proíbe a torcida tal. Tá bom, o que adiantou? Nada. É tirar o sofá da sala, é tentar dar uma satisfação para a sociedade. Eu acho gravíssimo o que está acontecendo, acho que pode piorar muito, especialmente se esses argentinos chegarem ao Rio de Janeiro. Estão chegando, eu estava vendo agora, Mauro, e não tiver... Eles falando que, ó, agora estamos chegando... vamos estão batendo. Tanto que um repórter da emissora estava passando ao vivo, um torcedor falou, vem cá, por que estão batendo, você é brasileiro, é? Por que estão batendo inocentes argentinos? Em volta do estádio do Boca. A propósito disso, o Chacon está lá. Rapaziada, esse daí foi um trecho, né, do programa aí da Jovem Pan. É o seguinte, lamentável, né? O segundo campeonato mais importante do futebol mundial, primeiro é a Champions League, depois é a Libertadores, cara. Os dois principais campeonatos do futebol, cara, no planeta. Pena que, no caso da Libertadores, é esse tipo de coisa que acontece e o jogo acaba estando ameaçado, né? Pode ser que não ocorra a partida. Enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço a todos.